Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém? Irmãos, Deus é infinito em sabedoria, inteligência, força, poder e glória. A base de seu trono é a verdade, o direito e a justiça. Preste atenção no que você vai ouvir nesta pregação. A pergunta é: quem foi a pessoa mais importante na face da terra, em tempos passados e até no futuro? Quem foi a melhor pessoa em todo o planeta que pisou neste mundo? Você sabe me dizer? É claro, todos sabem, é Jesus de Nazaré, Jesus o Galileu. Esta é a melhor pessoa que pisou na face da terra. Outra melhor nunca haverá. Nunca houve e nunca haverá ninguém melhor do que Jesus Cristo. Sim, não haverá outra pessoa que pisou neste mundo maior ou melhor do que Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é o Filho de Deus, o Filho direto de Deus. Jesus de Nazaré, ele não é o filho de José. José cuidou do menino Jesus, cuidou de Maria, sua mãe, porém, ele não era o pai biológico de Jesus Cristo. O pai é Deus. Foi uma revelação muito importante para toda a humanidade. Ninguém sabia que ele era filho direto de Deus, a não ser a mãe dele, os pais dela e José, o escolhido para cuidar do menino e da jovem Maria. Agora, pensem comigo. A mãe de Jesus, a mãe deste menino, que educou, criou, cuidou dele, mais de 20, 25 anos, e posso dizer, talvez 30 ou mais, esteve com ele. Todos esses anos, dia e noite, cuidando desta criança, que se tornou um jovem, e estava ali, ainda com 25, 28, e até os 30, e 33, a quase 34 anos, que foi o ano do encerramento do seu ministério na terra, em pessoa física, eu digo, porque ele continua operando, Jesus Cristo continua operando, mas eu digo, o seu ministério começou com cerca de uns 30 anos, foi até uns 33 e meio, mais ou menos. Sua mãe ficou com Jesus, ouvindo, tratando com ele, dia e noite, durante 30 anos aproximadamente. E continuou, porque ela fez parte do ministério de Jesus Cristo entre os discípulos e as mulheres que seguiram ele. Agora, meus irmãos, olha a classificação dessa mãe. O quanto ela não absolveu, o quanto ela não aprendeu com o Filho de Deus, a melhor pessoa. Posso até ir mais longe, a melhor pessoa do universo. Tanto superior a todos os anjos, a todas as criaturas, a todos os anjos e santos que estão nos céus, criados por Deus. Ele é o melhor, o maior. Não houve antes e nem depois, e nunca haverá ninguém melhor, maior.
sabedoria, força, poder, glória. Ele está à direita de Deus, num trono à direita de Deus. Recebeu submissão de todas as hierarquias de anjos e de santos e de profetas que estão nos céus, quanto mais na terra. Esta mulher, Maria, na língua deles, Miriam, ficou grávida. Não foi no momento em que o anjo anunciou que ela seria a mãe de Deus. Não foi naquele momento que ela ficou grávida, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ela ficou grávida depois, mas o anjo anunciou que ela seria a mãe do Filho de Deus. Algo extraordinário, algo único. Nunca houve antes e nem depois nenhuma mulher. Jamais Deus fez um filho desse jeito. Irmãos, é espantoso. É de grande admiração. Veja a santidade dessa mulher que criou e cuidou desse menino, que se tornou um jovem, estava lá, dia e noite, convivendo com ele. Será que existe alguém na face da terra que conheceu melhor, mais Jesus Cristo do que sua mãe? Impossível. São mais de 30 anos. Os discípulos conheceram Jesus Cristo cerca de 3 anos e meio, somente. E veja a transformação, a santificação naqueles homens, naquelas mulheres que ouviram a sua palavra, se converteram e seguiram. Jesus fez quantos santos, quantas santas, quantos homens justos ele transformou. Fez de filho do diabo em filhos de Deus. É extraordinário. Em tão pouco tempo, arrebanhou multidões, meus amados irmãos, com a palavra de seu poder. Agora essa mulher esteve não 3 anos e meio, mas mais de 30, convivendo com a maior pessoa, o que tem de melhor no universo. Durante todo esse tempo, quanta santidade, quanta transformação, quanta graça. Se ela já era cheia de graça, preparada por Deus, imagine depois convivendo com o melhor que existe da parte de Deus, o pão vivo que desceu do céu, o Messias, Filho de Deus, aquele que já existia, que se tornara uma criança, ser amamentado no peito e crescer normalmente, como todo ser vivo, ser humano. Porém, havia uma grande diferença. Um menino extremamente santo. Por isso ela se santificou ainda mais, se engrandeceu e cresceu ainda mais com a presença desta criança maravilhosa. José também recebeu esta bênção, esta graça ao cuidar do menino. José, até os 12 anos, há um relato na palavra de Deus que até os 12 anos, José estava ali. Ele estava lá, o menino estava no templo, e eles foram encontrar ele durante a caravana, pois tinham feito uma peregrinação, como os judeus costumavam fazer, nas festas, 3 grandes festas que havia sempre em Jerusalém. As festas tradicionais dos judeus, festa de Pentecostes, a festa das tendas, a festa da Páscoa.
3 grandes festas importantes. Uma dessas festas, eles foram e lá o menino ficou no templo, conversando com os doutores da lei, com os sumos sacerdotes, com os escribas. Eles notaram grande sabedoria naquela criança. Era uma criança, 13 anos. Os pais viram que ele não estava nas caravanas, junto com os parentes, e voltaram, e depois de 3 dias o encontraram lá. Então, José ainda estava vivo, Jesus tinha 12 anos. Depois disso, não se ouve mais falar de José. Com certeza absoluta, José, depois disso, não sabemos quantos anos depois, mas ele deve ter falecido. Ele morreu. Na linguagem humana, faleceu, adormeceu. Por quê? Porque em todo o ministério de Jesus, a gente percebe, estudando as Escrituras, que José não estava. Ele não estava junto. Então ele já tinha falecido. Não sabemos se Jesus tinha 14 ou 15 anos, 16 ou 20, não sabemos. Mas José não estava lá. Por quê? Porque quando Jesus estava na cruz, ele disse a João, o discípulo, eis aí a tua mãe. E disse a ela, eis aí teu filho. E dali por diante, o discípulo a levou para casa. Se José estivesse vivo, ele estaria ali. Com certeza estaria ali. Ou será que ele estava fazendo algum móveis ou construindo alguma casa, algum mobiliário? Deixaria ele seu filho lá, sua esposa, naquela situação, mas nunca ele estaria lá. Então, como ele não estava, isso nos dá a entender, com certeza, que ele já tinha partido para o céu, para o paraíso, sua alma e seu espírito. Mas Maria, veja, essa mulher, que graça, que bênção. Como ela não poderia ser tão importante? Como alguém na face da terra poderia amar mais Jesus Cristo do que essa mulher? Impossível. Impossível alguém amar Jesus Cristo mais do que a própria mãe, que esteve com ele mais de 30 anos. Com a melhor pessoa do universo. E ela sabia exatamente quem ele era. Enquanto que todos os demais, o povo, os parentes, não sabiam. Era segredo. Por quê? Senão, ela teria sido apedrejada ou até queimada, morta, porque ficou grávida na casa dos pais, sem antes coabitar com seu esposo, que era José. Nem esposo, isto é, nem o esposo José, nem o noivo José, que seria esposo dela, acreditou numa coisa dessa. Mas Deus enviou um anjo que nos sonhos falou a José. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Recebe Maria como tua esposa, cuida da criança. O que ela está falando é verdade. José era um profeta. Ele entendeu que era o anjo de Deus e que deveria recebê-la, porque senão ela não viveria e nem o menino Jesus nasceria. Pois a lei de Moisés mandava apedrejar, matar toda mulher que ficava grávida sem antes casar. Na casa dos pais, hoje é tão comum, as meninas ficam grávidas, se prostituem. Na casa dos pais é uma prostituição social já de muitos séculos, principalmente nos dias de hoje, se contaminando. A família perdendo todo o valor. As jovens perdendo todo o valor. Mas naquele tempo não era assim. Tão grave este
pecado. Por isso, era apedrejado. Pela lei de Deus, a moça que ficava grávida na casa de seus pais, sem antes ter casado, ela era apedrejada e morta. Se um dia descobriu, ela seria morta. Lei de Deus, não era errado. Por causa da santidade da família, do casamento, santidade da sexualidade da mulher e do homem também. Por isso matavam até os adúlteros. Era a lei de Deus, não era pecado, muito ao contrário. Era a vontade divina para eliminar o mal do meio do povo. Naquele tempo era assim, estava certíssimo, não estava errado. O problema é que as autoridades estavam corrompidas, principalmente as autoridades religiosas. E daí Deus estabeleceu uma nova aliança, uma forma diferente, totalmente nova, para salvar toda esta gente que era e se tornaria pecaminosa, prostituição, adultério, devassidão. Ainda teria uma chance de ser salvo pela nova aliança, porque Jesus estabeleceu que ninguém deve jamais matar um pecador. Jamais. Por quê? Porque todos nós erramos. Todos nós somos dignos de morte e de condenação. Mas o Filho de Deus nos trouxe o Evangelho, essa boa notícia. Ele diz que se nós acreditar nele, se arrepender verdadeiramente de nossos pecados, nossa velha passada, de toda a devassidão, de todas as paixões pecaminosas da carne, se nós deixarmos a desonestidade, deixarmos a ganância, a avareza, abandonarmos a soberba e nos tornarmos, pela sua palavra, uma nova criatura, então seremos salvos se perseverarmos até o fim. Não seremos condenados, como faziam naquele tempo. Temos esta chance, essa misericórdia da parte de Deus, o Evangelho. Agora, se você continuar teimando, o coração obstinado, seguindo seus próprios caminhos, suas paixões, profanando Deus, o nome de Deus, a palavra de Deus, zombando e negando esta graça maravilhosa, então você será condenado. Você será condenada. E não terá mais chance de salvação. Por isso devemos acolher a palavra de Deus em nosso coração e sermos sinceros. Se esforçar, se sacrificar, tomar a cruz todos os dias, renegar a si mesmo, ter a Deus, nosso Senhor e sua palavra como prioridade, preferência em nossas vidas, mais do que a nós mesmos, nossa família, as nossas coisas e tudo o que nós mais amamos. Prioridade e preferência pertence a Deus. Então as coisas vão dar certo a você. Não podemos colocar Deus como se fosse uma coisa em segundo, ou terceiro, ou último plano da nossa vida. É por isso que as coisas dão errado e o mundo está caminhando para um caos, um colapso geral. Olhe as bombas, as armas militares, modernas e tecnológicas, tudo preparado para o dia e para a hora. E nós não sabemos, mas não está longe de uma catástrofe mundial. Assim como houve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda, vem uma terceira por aí, não está muito longe, amados irmãos, e pelo poder e a tecnologia militar moderna,
Dá para imaginar, dá para pensar no que vai acontecer com todos esses edifícios, esses arranha-céus que nós contemplamos aí pelas mídias, meios de comunicação. Aquilo que nós vemos, veja, quantas coisas lindas e bonitas que o homem fez. Olha essas arapucas, edifícios enormes, conjuntos e emaranhados de edifícios, tudo vai ser destruído, vai cair. Andar por andar, vai esmagar, como se fosse um grande terremoto terrível, um abalo de 8 a 9 na escala. Vão morrer muita gente. Por isso precisamos estar preparados. Tudo pode acontecer. E se nós não estivermos preparados, com o coração humilde, puro, santo diante de Deus, não poderemos ficar de pé diante de seu tribunal naquele dia. Meus irmãos e irmãs, voltamos ao que nós estávamos falando a respeito da mãe de Jesus. O quanto ela foi agraciada, o quanto ela recebeu. Estar com a melhor pessoa do universo em sua casa durante tanto tempo. Sim, durante tanto tempo. Nem os discípulos estiveram com Jesus durante tanto tempo. E veja a santificação, a purificação, a transformação que eles receberam em poucos anos, 3 anos e meio aproximadamente. Mas ela esteve mais de 30. Olha a santidade, a glória dessa mulher humilde. Veja o quanto ela aproveitou. Dá para imaginar o que ela não aprendeu durante todos esses anos, morando com esta criança e depois este jovem. Não era nada comum, meus irmãos e irmãs. Se tem uma pessoa na terra que podemos classificar que mais amou a Jesus Cristo, que mais amou a Jesus Cristo, que mais recebeu dele, é a sua própria mãe. Por isso tem uma posição lá no alto dos céus, fora de todo o comum. Sim, uma grande posição. Dá para entender? Não, a nossa cabeça não consegue entender. Não vamos entender nunca. Mas se meditarmos, ela estava lá, junto com outras mulheres, não distante, mas próximo, vendo seu filho sofrer horrores. E ela estava sofrendo mais, muito mais do que seus discípulos e todas as pessoas que estavam ali, que amavam Jesus. Tinha muitos que estavam lá, distantes, eles amavam, estavam chorando por causa de Cristo. E tinha um outro povo que estava zombando, que o odiava. Eram 2 povos que estavam ali. Você está entendendo? Mas a mãe estava ali, uma espada transpassando a sua alma, como profetizou Simeão no dia em que ela foi no templo apresentar o menino Jesus. Não foi no dia da circuncisão, foi da apresentação, da purificação da mulher que ficava grávida por um menino. Era 30 dias. Oferecia-se um par de rolas. Um era em sacrifício de holocausto e outro pela purificação do fluxo de sangue e da impureza corporal, não da alma, do espírito. Vocês estão entendendo? Conforme a lei de Moisés, né? Quando ganhava o menino, eram 30 dias. Depois
ia-se ao templo e o sacerdote fazia uma cerimônia a respeito do menino e da sua mãe. E lá estava Ana, uma profetisa, e Simeão, que disse a ela, Simeão, o Espírito Santo tinha revelado a Simeão, que ele não morreria sem antes ver o Messias do Senhor. Ele guardou isso no coração durante muito tempo e chegou à oportunidade de ver o Messias. O Espírito Santo o impeliu ao templo e estava lá. E o Espírito Santo disse, é ele, esse é o Messias. Ele se encheu de tanta alegria e ali profetizou diante de José e Maria. Sim. A criança tinha uns 30 dias, novinha. Estavam ali. Como não eram ricos, as pobres, o sacrifício era um par de rolas ou 2 pombinhos. Se fossem ricos ou tivessem mais condições financeiras, eles ofereceriam um carneiro, novelho, um cordeiro. Mas como eram pessoas simples e pobres, José e Maria ofereceram um par de rolas, ou 2 pombinhos, em sacrifício. E Simeão, ele profetizou dizendo, essa criança será uma pedra de tropeço para muitos em Israel. Sim, uma pedra de escândalo. Muitos tropeçarão, cairão e se arrebentarão. E digo mais, esse menino, ele está destinado, sim, destinado por Deus, ao que vai acontecer. Uma espada, ó mãe, uma espada transpassará a tua alma para ser revelado o pensamento de muitos corações. Uma espada transpassará a tua alma. Ela não entendeu, nem José. Mas seria o sofrimento que ela passaria. E falou a ela, não falou a José, falou a ela. Porque José não estaria lá, mas ela sim. E ela estava lá. E era o momento da crucificação, vendo seu filho nu. Não existia nada tampando a nudez de Jesus. Estava nu, completamente nu. Tiraram o seu manto, lançaram sorte sobre a sua túnica e repartiram as suas vestes. Estava completamente nu, desfigurado, em grande sofrimento. E ela também era como se estivesse sendo crucificada com o próprio filho, vendo toda aquela situação e não podendo ajudá-lo, tirar de lá, daquele sofrimento horrível. Sim, e ela sofreu muito. Estava sendo crucificada na alma, no coração, no espírito, como toda mãe que estivesse no lugar dela, vendo o seu filho numa situação horrível, sofreria demais. Gostaria de estar no lugar do filho. Sim, toda mãe que ama verdadeiramente trocaria de posição. Sim, trocaria de posição. Daria a vida por seu filho. A mãe de verdade que ama, ela trocaria. Deixe meu filho livre, crucifique a mim. Dá para entender? Quem é que queria morrer crucificado? Ninguém. Os discípulos estavam morrendo de medo, porque era uma forma horrível. Essa forma de tortura e de sofrimento, naquela época, era horrível. Horrível. Fique pendurado, pelo menos uns 2 minutos, numa trave. Você vai ver quanta dor você vai sentir nos braços. Não vai suportar. Quando 1 minuto, 30 segundos, imagine ficar horas e horas pregado nessa posição. E antes foi torturado horrivelmente.
ela estava ali como que sendo crucificada. A pessoa que mais amava, que mais amou Jesus Cristo, foi a pessoa que mais sofreu. Aquele que mais ama é aquele que mais sofre. Lembra de Abraão, o sacrifício de Isaac? Abraão sofreu muito. Foram 3 dias do lugar onde ele estava até Moriá. Eram os 3 dias de viagem. Durante esses 3 dias, com certeza, Abraão não bebeu e não comeu nada, porque estava levando o filho para matar. Porque Deus lhe tinha ordenado. Deus não pediu, ele ordenou que oferecesse seu filho, a que ele tanto amava, em sacrifício. Ele sofreu muito durante aqueles 3 dias. Quando chegou o momento, Deus disse: pare, é uma prova. Não faça isso com o menino. Deus se admirou. Deus ficou pasmo, admirado. Esse homem fez isso por mim. Abraão, você fez isso por mim. Amou mais a mim, teu Deus, do que Isaac, teu filho. Gente, este homem se tornou o patriarca de toda pessoa que tem fé. E Deus fez promessas maravilhosas. Abraão, porque você fez isso, está confirmado todas as promessas que eu fiz. Tua descendência será tão numerosa e todas as famílias da terra serão abençoadas em tua descendência. Pode ter certeza. Veja o tamanho do amor e da obediência de Abraão. Ali estava a mãe de Jesus, num sofrimento terrível, aproximadamente no mesmo lugar onde Abraão esteve um dia com Isaac para sacrificar. Monte Moriá, era ali. Vamos presumir o Monte Caveira, o lugar exato do sacrifício. Monte Caveira. Moriá era ali. E quem estava sendo sacrificado? Quem estava sendo? O Filho de Deus. Deus entregando o seu Filho nas mãos dos inimigos, dos adversários, dos zombadores, dos pecadores, entregando o seu Filho à morte para nos salvar, para nos libertar da prostituição, da devassidão, da idolatria, da desonestidade, do suborno, da fraude. Libertar os assassinos, os pedófilos, os homossexuais, dessas práticas horríveis, abomináveis. Mulher com mulher, homem com homem, se deitando junto. Você está entendendo? Libertar de toda e qualquer iniquidade. Por mais pecador que você seja, se você crê e se arrepende, sinceramente, e faz uma oração pedindo a Deus uma experiência, Senhor, eu quero ter uma experiência, quero ser transformado, quero ser um filho de Deus a partir de hoje, uma filha de Deus, quero deixar de ser filho do diabo, das trevas. Senhor, dá-me essa experiência e batiza-me no teu Espírito, fazer uma oração sincera, e se esforçar, com certeza você será salvo, será liberto, terá uma experiência com Deus, será batizado no Espírito Santo. Uns recebem na mesma hora, outros recebem depois de alguns dias, outros depois de alguns meses. Nós não sabemos como vai ser, mas com certeza Deus ouve esta oração. Por isso, amados irmãos, a mãe de Jesus, ela teve e tem uma glória muito grande nos céus. Porque foi a pessoa que mais amou o Filho de Deus. Quem mais ama o Filho de Deus, com certeza é a pessoa que mais ama o próprio Deus. Porque Jesus disse, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos recebe, a mim recebe. Quem recebe uma criança em meu nome, é a mim que está recebendo. Quem está recebendo a mim, está recebendo a meu Pai que está no céu. Olha a grandeza.
Olha a glória. Por isso, a posição dessa mulher, Maria. E todos dizem, essa mulher é santíssima. Essa mulher tem uma grande glória nos céus. E digo mais, muitos pensam que ela está dormindo, está morta, seu corpo apodreceu, desapareceu, é uma pessoa comum. Coitado, meu irmão e minha irmã, você está completamente errado. Jesus disse, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Nunca morrerá. Por isso, ele disse aos saduceus que não acreditavam em ressurreição. Vocês não acreditam na ressurreição. Eu sei, vocês são cegos. Errais, não entendendo as escrituras sagradas. Mas Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus não é Deus de mortos, eu sou o Deus dos vivos. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Você vive, nós somos seres humanos e nós vivemos para sempre. E um dia seremos julgados. Um dia nós seremos julgados. E peço a você que ouça essa palavra e coloque no seu coração, não deixe que o diabo roube essa semente que você está ouvindo, para que um dia você esteja lá, junto com Jesus e a família de Deus. Amém? Deus abençoe.